vai receber agora uma das pesquisadoras do instituto responsável por esse estudo que a gente acabou de mostrar, que é a Luciana Belin. Luciana, bem-vinda, boa noite. Luciana, eu não sei se você tem essa resposta, mas é muito chocante a adesão a esse tipo de conteúdo. O que fazer com essas informações? Certo. Obrigada, Thaís. Bom, o que fazer é a grande questão que segue sendo discutida e, enfim, que não tem uma única resposta, assim. Nós fizemos essa atualização desse estudo justamente porque a gente gostaria de entender um pouco melhor como é que isso tinha sido encaminhado desde 2024, né? O quanto tinham evoluído esses canais, se eles continuavam no ar e perceber que 90% desses canais ainda estão no ar. E não só ainda estão no ar, como tem mais inscritos, né, continuam publicando vídeos, foram 25 mil vídeos novos desde então. E não são canais com pouca audiência, né? Então, na época que a gente fez esse estudo, em 2024, eles já alcançavam mais de 30 bilhões de visualizações. Então, é um volume grande, não são canais que têm pouca audiência, né? Então, quando a gente olha para esses canais, é bastante assustador. E, assim, existem múltiplas atitudes, múltiplas ações que podem ser feitas para minimizar isso, né? Então, a gente sabe, por exemplo, hoje que misoginia não é crime ainda no Brasil, né? A gente tem outras legislações que dialogam com violência de gênero, com violências online, mas especificamente a misoginia, ela só existe em uma menção, né? Que é a Lei Lola de 2018, que é uma lei que fala que a Polícia Federal pode investigar crimes de disseminação de discurso misógino. Mas existe toda uma dimensão de atuação para além da criminalização da misoginia, que é, de fato, o funcionamento, né, da internet, das plataformas digitais, que permitem que esses discursos circulem, inclusive sejam monetizados, né? Então, a gente precisa ficar mais atento, né, ao funcionamento das plataformas, a como elas fiscalizam, qual a transparência que elas têm, para justamente a gente saber como isso se transformou no mercado, como essas receitas circulam, né, enfim, tudo isso precisa ser visto com muita atenção, né, mecanismos de moderação, enfim, uma série, a solução, ela é múltipla, né, múltiplas atitudes. E nós não estamos falando da Deep Web, daquela internet obscura. Nós estamos falando do YouTube, que você escreve lá e você acha o canal. São 23 milhões de seguidores. Agora, eu queria entender, Luciana, se vocês conseguem encontrar alguma correlação desse fenômeno, dessa audiência, com casos de estupros coletivos que, infelizmente, a gente tem retratado aqui com mais frequência do que gostaríamos. Claro. Bom, esse estudo especificamente, ele está fazendo um diagnóstico desse ecossistema dentro de uma única plataforma. Isso é apenas um pedaço, né, a ponta do iceberg. Como você disse, Thaís, existem canais e espaços fechados, né, onde circulam esses discursos de forma muito mais violenta e explicitamente violenta. O estudo não faz uma correlação, porque a gente precisaria de outras metodologias, mas quando você compara os números de crescimento de diferentes tipos de violência contra a mulher, isso vale para a violência doméstica, mas também para feminicídios, violência sexual e outros tipos de violência psicológica, violência moral, esses números eles também estão aumentando, e a violência ela ganha um caráter distinto, né, que é uma violência com mais requintes de crueldade. E isso aparece muito nesses conteúdos que a gente analisa, né? São conteúdos que não só manifestam opiniões de homens que acreditam que são injustiçados em relação às mulheres que estão conquistando o direito e, portanto, eles estariam perdendo direitos. Esses conteúdos, eles ensinam, né? Então, são conteúdos que adotam essa lógica que é muito comum em outros segmentos, que é a lógica do coach. Então, são vendas de produtos, de técnicas, de mentorias, de e-books que ensinam a como aprender a evitar determinado tipo de mulher. Como garantir que uma mulher não vai passar perna em você, como deixar de ser fraco. Isso vai criando uma mentalidade de que toda mulher é oportunista, de que toda mulher é aproveitadora e que, portanto, a gente precisa evitar como a gente se relaciona e mudar o jeito como a gente se relaciona. E isso também vai escalando para uma violência, né? A gente está falando aqui de canais, quase 123 canais nesse caso, que são também um recorte desse universo, e isso vai criando um volume muito grande, né? Os homens acessam a internet e ficam sendo o tempo inteiro impactados por conteúdos que dizem que eles devem fazer tudo isso.
e evitar relacionamentos e manipular psicologicamente as mulheres, e isso vai escalando para a vida real, para a violência física também, para a violência psicológica. Estava acompanhando a transmissão agora há pouco, e quando você fala sobre a questão da Lei Maria da Penha, existem muitos vídeos que atacam e criticam e questionam a Lei Maria da Penha, dizendo que toda mulher faz falsas acusações. Esses homens veem isso e se identificam. Exato. Na Inquisição, eles queimavam as mulheres, né? Acusavam as mulheres de bruxaria. É como se a gente estivesse voltando séculos e séculos atrás, não tivéssemos aprendido nada. É um terror. Luciana, eu sinto muito. Eu, infelizmente, ainda acho que a gente tem que agir no pequeno, dentro de casa, com os nossos filhos, mas tem muito trabalho pela frente. A pesquisa, a transparência, o mapeamento e a organização dos dados que vocês fazem certamente ajudam nessa batalha. Nós conversamos com a Luciana, ela é pesquisadora do Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Luciane Belin. Luciane, boa noite, muito obrigada para você. Até uma próxima. Boa noite, obrigada.